Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? O nosso primeiro conteúdo desta terceira unidade é répteis. Nós já estudamos mamíferos, agora vamos estudar répteis. Répteis são vertebrados presentes tanto em ambientes aquáticos como em ambientes terrestres. Algumas características dos répteis: eles realizam respiração pulmonar, mesmo que aquelas espécies que vivem na água precisam subir à superfície para respirar, porque eles têm respiração pulmonar, respiram por pulmões. Eles são ectotérmicos, ou seja, eles têm sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente. Por essa razão, não podem viver em ambientes com temperaturas muito baixas. A maior parte dos répteis é composta de animais ovíparos, com fecundação interna, da mesma forma que as aves, que nós também já estudamos sobre as aves. Muitos passam a maior parte da vida na água, mas na época da reprodução saem para pôr seus ovos na terra. Alguns são ovovivíparos, ou seja, os ovos são chocados dentro do corpo da fêmea e pouco antes de serem postos, a casca deles se rompe e os filhotes nascem. Isso acontece com a maioria das cobras. A maioria dos répteis são carnívoros e é dotada de técnicas especiais para capturar suas presas, mas também há espécies herbívoros que comem somente vegetais e também onívoros que comem de tudo. Assim como as aves, o sistema digestório termina na cloaca. Eles eliminam as fezes, a urina e realizam a reprodução através da cloaca. A classificação dos répteis. Eles têm grupos onde cada um se encaixa. Então, temos o grupo dos quelônios. Faz parte desse grupo os jabutis, os cágados e as tartarugas. Eles têm uma carapaça dorsal e uma placa achatada na região ventral, chamada plastrão. Região ventral, região do ventre. Parte de baixo é uma placa achatada. E essa placa chama-se plastrão. O pescoço e a cauda são bem curtos e podem ser facilmente recolhidos dentro da carapaça como forma de proteção. No caso, quando eles se sentem ameaçados, eles se escondem dentro dessa carapaça. A ordem dos quelônios é composta de tartarugas, jabutis e cágados. Eles são animais ovíparos e têm longa vida. As tartarugas são seres aquáticos e, em sua maioria, marinhos, que podem viver mais de 100 anos. Têm um corpo achatado e patas semelhantes a remos. Temos aí a imagem, nessa primeira imagem, na parte de cima, uma tartaruga. Os cágados vivem em água doce, junto aos rios, lagos, lagoas. Entretanto, entrando e saindo da água, eles apresentam o corpo achatado e os dedos dos pés separados. Eles são carnívoros. Eles alimentam-se especialmente de peixes e pequenas rãs, mas também tem outros animais que servem de alimento para eles. É a segunda imagem aí, o cágado. Os jabutis são exclusivamente terrestres e podem ser encontrados até mesmo em regiões desérticas. Apresentam uma carapaça alta e patas adaptadas à locomoção na terra. Têm dedos unidos até as unhas e têm uma alimentação variada. No caso, eles são onívoros. Então, muitos confundem tartaruga com cágado, com jabuti, não sabe bem a diferença. Mas sempre que você vê na terra, no quintal, em algum lugar assim, saiba que é um jabuti, que eles são exclusivamente terrestres. Temos também um outro grupo, que são os crocodilianos. Eles passam a maior parte do tempo na água, caçando peixes e também alguns mamíferos. Apresentam pele dura, placas ósseas e escamas. Os dentes são afiados e têm grandes unhas que ajudam esses animais a capturar suas vítimas.
Tem 4 pernas curtas e uma cauda grossa, que é importante instrumento para a defesa e para a natação. Apesar de lentos na terra, eles podem atacar com violência e rapidez na água. Por isso, representam perigo aos seres humanos que vivem nas margens dos rios. As fêmeas constroem ninhos entre as plantas as plantas que ficam ali perto dos rios. E depois que elas põem 30 a 50 ovos, elas cobrem os ovos com folhas e com areia e ficam ali próximo a eles para protegê-los. Quando os ovos se rompem e os filhotes nascem, começam a sair, a mãe jacaré os ajuda a se encaminharem para a água. E logo depois cada um procura sozinho o seu alimento. Então fazem parte desses crocodilos, do grupo dos crocodilianos, os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Nós temos na primeira imagem, na parte de cima, um jacaré, na segunda imagem um crocodilo e na terceira imagem um gavial. Vejam que gaviais são crocodilos também, só que crocodilos um pouco diferente do crocodilo normal. A parte da boca dele é bem mais fina em relação ao crocodilo normal. Qual a diferença entre crocodilos e jacarés? Os crocodilos têm o focinho afilado, parecendo um grande bico. Seus dentes são alinhados, mas um deles, o quarto do maxilar inferior, é grande e visível, mesmo enquanto esses animais estão com a boca fechada. Então, a diferença, já o jacaré não, quando o jacaré fecha, a boca, ele não mostra os dentes. O crocodilo, um par de dentes fica bem para fora, Então, esse é típico do crocodilo. O focinho do jacaré é largo e arredondado. Seus dentes são desalinhados, diferente do crocodilo, que são dentes alinhados, um alinhado com o outro. E fica à mostra somente quando eles estão de boca aberta. Quando eles estão de boca fechada, não dá para ver os dentes do jacaré. Já do crocodilo, dá para ver aqueles 2 dentes lá que eu já falei anteriormente. Temos o grupo dos lacertídeos. Esse grupo inclui todos os lagartos. Esses animais têm um corpo comprido, a cauda longa, tem 4 patas, no caso eles são quadrúpedes, essas patas servem para a locomoção deles. A maior parte dos lagartos são ovípara, embora também haja lagartos ovovivíparos e também vivíparos, que pela cloaca dão à luz a filhotes já formados. Então, vamos aqui ver a diferença desses 3 aí, ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo em ambiente externo, sem ligação com o corpo da mãe. Ovovivíparos, os ovos eclodem ainda dentro do corpo da mãe e depois que nasce são como os adultos. E os vivíparos são aqueles em que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo materno. Alguns lacertídeos gostam de viver em tocas, outros gostam de viver em cupinzeiros, outros em formigueiros, outros gostam de viver em árvore. Aí vai depender do tipo do lagarto. Eles costumam se alimentar de insetos, lesmas, pererecas, rãs e também de plantas. Tem porte pequeno, mas também há espécies com porte grande, como é o caso do teiuaçu, que tem quase 2 metros, e o dragão de Komodo, que é o maior lagarto conhecido atualmente, com aproximadamente 3 metros de comprimento. Há apenas 2 lagartos venenosos. E esses lagartos são encontrados nos Estados Unidos e no México, que é o lagarto de Contas e o gila. As lagartixas são inofensivas, ou seja, não fazem mal a ninguém. Elas até dentro das casas elas conseguem viver e não transmite doença, não faz mal nenhum. Na fase adulta, medem mais ou menos 16 centímetros.
Na parte inferior de seus dedos existem lamínulas. Essas lamínulas é como se fossem ventosas, que permite que elas grudem, né, nas paredes e não caiam. Então, elas conseguem correr pelas paredes por causa dessas lamínulas que tem nas mãos. Temos aí o grupo dos rincocéfalos. Há apenas uma espécie de rincocéfalos, né, no caso que representa esse grupo, que é o tuatara. Ele não tem aqui no Brasil, ele é natural lá da Nova Zelândia, tem cerca de 60 centímetros de comprimento e apresenta uma fileira de espinhos eréteis na linha dorsal. Tem na testa um olho pineal, que é um órgão visual sensível à luz, coberto por uma escama cuja função acredita-se que seja alertar pelo fluxo de luz sobre a presença de predadores. Uma forma de proteção, esse olho pineal que ele tem. Ele cresce até os 35 anos e só põe ovos a cada 4 anos. Tem hábitos noturnos e vivem em climas frios e seu ciclo vital pode chegar até 100 anos. Durante o dia eles ficam em suas tocas e durante a noite eles saem para buscar o alimento. Temos o grupo dos ofídeos. Os ofídeos, esse grupo abrange todas as cobras. É composto de répteis com escamas, são ápodes. O que quer dizer isso? Ápodes quer dizer que não tem pernas. As cobras são ápodes, porque não têm pernas. E apresentam mandíbulas não unidas. As cobras não têm pálpebras, nem ouvidos externos, no caso, orelhas. Elas ouvem, elas escutam, mas o ouvido é interno, não tem essa orelha para fora, como nós temos, por exemplo. Seus olhos são recobertos por uma membrana transparente que protege, né, os olhos. E de tempos em tempos, as cobras trocam de pele. Devido a essas trocas, a pele está sempre nova e brilhante. Agora, peço a atenção aos seguintes termos, essas palavras aí: peçonhento e venenoso. Um animal é considerado peçonhento quando é capaz de injetar veneno, e um animal é considerado venenoso quando produz o veneno, mas não é capaz de injetá-lo. Então, nós temos algumas cobras peçonhentas e temos cobras não peçonhentas, ou seja, que são apenas venenosas, porque elas podem até picar a pessoa, mas não injeta o veneno no corpo do animal ou do ser humano. Entenderam? Então, peçonhento é quando tem o veneno e é capaz de injetar esse veneno no momento da sua picada. E é venenoso quando tem o veneno, mas mesmo que morda, que pique, não injeta o veneno. Vamos falar agora sobre as cobras peçonhentas mais conhecidas aqui do Brasil. As mais conhecidas, não quer dizer que só tenham essa. São a surucucu, a jararaca, urutu, jararacuçu, cascavel e coral. Agora vamos falar sobre os dinossauros. Os dinossauros também é um tipo de réptil. Os fósseis encontrados mostram que o tamanho desses animais variava muito. Alguns eram pequenos, mais ou menos do tamanho de um pombo. Outros tinham um tamanho mais ou menos do tamanho de cães, cavalos, ou seja, um tamanho médio. E outros eram enormes, que atingia 12 metros de altura, 43 metros de comprimento e pesava mais ou menos 70 mil quilos. Então, vejam que o tamanho dos dinossauros variava muito. O Brasil já teve dinossauros, vocês sabiam disso? Pois é, pelos fósseis encontrados, é possível afirmar isso. E os primeiros vestígios foram descobertos há mais de 100 anos e descobriram esses fósseis lá no sertão da Paraíba, especificamente numa cidade chamada Souza. É isso, o 7º ano. Espero que vocês tenham entendido e até mais.